E aí, galera? Está começando mais um episódio do seu podcast Defesa Zero. Eu sou o Cláudio Garcia E aqui é o Márcio Santos. e hoje vamos falar da série do momento de Star Wars, Obi-Wan Kenobi. Mas antes, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar este vídeo. E aí, Marcião, fala pra mim o que você achou dos episódios de Obi-Wan. Então, cara, a história basicamente é tudo que se passa 10 anos após, né, do último filme, Star Wars, o episódio 3, A Vingança dos Sith, né? Que no término desse filme fica bem claro ali o começo, né, do surgimento do Darth Vader, né? Já que o Palpatine ali, o Darth Sidious, recupera ele depois da luta contra o Obi-Wan lá em Mustafar, né? E logo em seguida começa a Ordem 66, né? Que é a ordem para caçar todos os Jedi. Então, nesse período de 10 anos, praticamente todos os Jedi são mortos. Alguns fogem, né? Como Yoda. E no caso, o Obi-Wan fica recluso lá em Tatooine, né? Onde ele leva também, até mostra no filme, no terceiro filme mostra ele levando o Luke para ficar com a família dele, que eram os tios, enquanto a Leia fica em Alderaan. Então, essa série basicamente é para mostrar o que aconteceu nesse intervalo, né? Porque pelo que a série e vários outros filmes deixam claro, entre o episódio 3 e o episódio 4 são quase 20 anos, né? E logo depois do episódio 3 se passa esses 10 anos, e a partir desses 10 anos mostra ali o Obi-Wan como um cara assim, renegando a própria força para não ser caçado, enquanto ele fica ali acompanhando o crescimento do Luke, né? Que seria a Nova Esperança, que já dá o título ao episódio 4, né? Então basicamente é isso, é uma história referente ao Obi-Wan, ao passado dele, como ele ele viveu, né, sobreviveu a essa caçada através de várias formas que o Império fez, que uma delas foi os próprios inimigos, né, do seriado, que são os Inquisidores, né. Então basicamente é isso. Então, o que você achou do primeiro episódio? Vamos, vamos conversar, vamos debater sobre o primeiro episódio. Cara, o primeiro episódio mostra que é um. Sabe o que me pareceu bastante? Foi um. Pra quem assistiu Matrix, o último Matrix, me lembrou bastante, viu, cara? É um Obi-Wan que não tem aparentemente mais a força, ele ficou 10 anos sem usar a força. Como um refúgio dele, até pra proteger o próprio Luke, né? Já que ele tava no mesmo planeta que o Luke, e ele tinha que defender o Luke, ele não poderia dar sopa, né? Não poderia atrair o Império pra onde tava o Luke, né? Então mostra ali a vida dele, né? Ele trabalha ali como se fosse um açougueiro, né? Ele trabalha com os operários ali, eles ficam todo dia cortando partes de carne de um monstro ali, de uma criatura morta ali nas dunas ali de Tatooine, né? Então, assim, mostra um ritmo dele bem pacato, bem. Ele fica tipo. É um eremita, né? Ele dorme lá, mora numa caverna, né? Ele vem de tempo em tempo visitar ali o tio Owen, né? Que é o tio do Luke, né? Na verdade, ele fica meio que afastado, só acompanhando ali o menino pra ver como que ele tá. E assim, para um primeiro episódio, muitos acharam que tava um ritmo bem lento, mas não tinha muito o que fazer, né? Porque é, várias coisas aconteceram, né? Além do Obi-Wan se refugiar e passar como se não fosse um Jedi para não atrair o Império, ele Uhum. ficou também meio que traumatizado, né? Com o que aconteceu, né? Depois da luta do terceiro filme, né? Da trilogia do Anakin. Então, sim, várias coisas aconteceram pra ele ficar desse jeito, né? Ele fica meio que na dele, ele vira uma pessoa normal, não é mais um Jedi. Ele se omite, né, nesse ponto, assim. Então, basicamente mostra isso, mostra uma cena só do Luke, né? Até teria razão pra isso, já que lá no episódio 4, o filme,
Uma Nova Esperança, eh, fica há muito tempo que o Luke não vê o Obi-Wan Kenobi. Então não teria sentido ele toda hora ficar nessa série já com o Obi-Wan, e depois no começo do filme lá ele fala que há muito tempo ele não vê o o Ben, né, o velho Ben, como ele fala no filme, né. Aí fica mais focado no Obi-Wan e, pra nossa surpresa, na Leia, né, que é a menininha lá que faz de tudo ali, a escolheram uma atriz, assim, muito boa, né, ela basicamente rouba a cena ali. E basicamente, assim, tem uma virada, né? A gente pensa que eu, pelo menos, pensei que ia ser já algo que só o Obi-Wan ali acompanhando o Luke e tal, mas não, na verdade, eles colocam o foco do Obi-Wan e a Leia, a princípio, né? Sim. Assim, eu não sei se o pessoal se atentou a algumas coisas da própria, vamos dizer assim, da própria introdução do capítulo. Ele faz todo digamos assim, um review do que aconteceu no terceiro filme, que é a Ordem Jedi sendo atacada pelos clones e eles sendo dizimados. Todos eles estavam sendo dizimados. Não sei se você percebeu que tem uma cena com os cadetes, com os moleques, né, com os jovens Jedi, vamos dizer assim, as Jovens, os crianças, Padawans, né? os Padawans, isso, né, que, digamos assim, eles ainda estavam em treinamento, que é aqueles capacetinhos, você vê que as criancinhas tudo de capacetinho. Sim. Tem uma lá que chama atenção. É, uma moreninha, ela fica bem no meio, né? E a câmera Aham, focaliza nela, né? E ela até fala, e aham, agora, o que vamos fazer, né? Então, aham, capaz que é bem possível que seja a vilã mesmo que tá aparecendo agora. aham. Entendeu? Eu acho que pode ser a Riva ali naquele momento. Mas eu vou desenrolar essa ideia. Assim, eu gostei porque exatamente conta como foi o final do terceiro, porque talvez algumas pessoas não conheçam ou não lembrem, né? Eu gostei de como foi passado porque o Obi-Wan mostra ele tendo aquela vida como você falou, é como se ele simplesmente não fosse mais um Jedi. Ele não treina para não chamar atenção, ele vive como uma pessoa comum, como um fazendeiro, e vive atormentado por tudo né, por tudo que aconteceu, que ele alertou que o Anakin não era o escolhido, que ele achava que não era, o Qui-Gon Jinn falando que era, todos digamos assim, do Conselho Jedi falando que não era, e mesmo assim ele desobedeceu e falou, não, eu vou treinar. Treinou. Só que ele fez uma promessa. No terceiro filme, você lembra que ele fala, você vai treinar? Prometo, eu vou. Antes Então, mesmo assim, ele já promete pro Qui-Gon já no episódio, no Ameaça Fantasma, antes do Qui-Gon morrer, ele faz ele prometer que ele vai treinar o menino, né? Então ele não tem muito sim, o que fazer. Antes mesmo do e- e- conselho, isso. Então, e ele faz essa promessa. Então, esse é o motivo dele treinar. Porque você vê que até né, nesse flashback, ele fala isso. Né, ele mostra isso, que ele não concordava, mas ele acabou treinando porque ele fez uma promessa. E ele se cara, arrepende porque ele acha que ele falhou com, com Anakin, entendeu? Tipo, como é que eu deixei ele ir pro lado sombrio, sabe? ele fala no resumo mesmo já mostra, né, na luta lá do Uhum. episódio do Vingança dos Sith, ele fala que eu falei com você, Anakin. Ele mesmo É. tem a culpa. E se você for ver, cara, ele que criou tudo isso, porque você lembra quando o Qui-Gon foi pedir pra treinar o Anakin? Aí pro Yoda, no conselho, na verdade, o Yoda fala que o Qui-Gon não poderia treinar porque ele já treinava o Obi-Wan. Só que o Obi-Wan fala que tá tudo bem, porque ele já vai prestar lá o exame pra virar Jedi. Então, meio que ele que meio que deu uma mudança aí em tudo. Talvez nenhum dos dois treinassem o Anakin, né? Isso eu me refiro à Ameaça Fantasma, né? No próprio resumo mostra isso. Então, de certo modo, ele que interferiu, né, no, no destino, né, do Anakin, né? É, Que porque o mestre dele queria treinar o Anakin, mas a desculpa era porque ele já tinha um Padawan. Ele fala, mas eu já vou fazer o teste pra só ser um podia ser Jedi. um, né?
É. Aí ele fala assim, ó, se você ia me usar de desculpa, você também não vai. Sim. É, porque E o assim, Qui-Gon no Ameaça Fantasma é um dos poucos que via o Anakin como escolhido. Ele veio com aquelas histórias dos midi-chlorians lá, que uhum, nunca mais voltou essa história. Ele falava que o número de midi-chlorians que mede o nível da força era muito acima do normal nele. E ele via ele como escolhido até por causa disso. Então ele queria de qualquer forma treinar ele. sim. E assim, foi bem isso que eu vi do primeiro episódio, sabe? Foi esses momentos de reflexão da história antiga, vamos dizer assim, dos 10 anos antes, de tudo que aconteceu, né? Então, assim, eu gostei do primeiro episódio, principalmente porque apresentou uma nova faceta que foi a Leia. Porque eu acho que todo mundo devia ter pensando, assim, deve ter pensado. E vai ser aquela história do cara vai ficar o tempo inteiro naquele deserto olhando uma criança, sabe? Tipo, que seria o Luke. Eu achei legal eles darem essa outra, vamos dizer assim, essa outra visão, né? O segundo episódio não muda muito, mas o que você achou do segundo episódio? Como se o primeiro e o segundo fosse um só, né? A gente até tinha conversado sobre isso. Aparentemente, por isso foi lançado os dois de uma vez. É como se fosse um só episódio de 2 horas, praticamente. Porque cada episódio é 50 Uhum, minutos, né? uhum, Então, basicamente, continua ali aquela história da Leia, né? Mostra Alderaan, né? Como era. É praticamente de fora, parece a Terra, assim, né? E você vê aqueles castelos, toda aquela arquitetura, assim, totalmente diferente do que você vê lá em Tatooine, né? Que parece que é os opostos, assim, né? E Alderaan é um planeta pacífico, isso aí já tinha sido deixado claro lá no filme, né? Na Uma Nova Esperança. Então mostra ali toda aquela reunião do Senado, mostra. É no segundo, né, que mostra até o jantar, o almoço lá, o encontro com o Senado, né? Então ali já é, mostra um pouquinho mais a Leia, né? Como que ela é, que desde pequena ela já tem atitude, né? A atriz é muito boa, cara. Ela convence do começo ao fim, né? Mostra uma menina com atitude. Ela tem, sei lá, quantos anos deve ter ali? Uns 7, 8 anos, né? por Porque. aí. Não, são 10 anos depois. Então ela já deve ter uns 10 anos já, né? Tem uns 10 anos. É, Então é. E mostra que ela tem atitude, cara. Até no almoço lá que tem lá que aparece a família lá que vai visitar lá o pai dela, né? Aparece um primo dela e ela dá umas. No primo dá até dó. Mostra que ela tem atitude, cara. Que até ela. A cena é o C3PO, eu acho. Ou, não, é o outro androide que parece o C3PO, né? Tinha dois é. parecidos. E tem um que vai servir ela. E ela dá muito obrigado pro Android. E o primo dela acha engraçado, né? Fala, nossa, mas você agradece uma forma de vida inferior, assim. Você não deveria fazer isso, né? Aí ela fala, então não deveria fazer isso com você. Falei, meu Deus, a menina. Até o Obi-Wan, algumas partes, ele fala, quantos anos você tem mesmo? Porque a menina é muito inteligente, cara. É esperta demais a menina, assim. E ela fica falando com o pai dela, que é o como que era? Bail Organa, né? Bail Bail Organa. Organa. Ela fica falando pro pai dela que, tipo, ela gosta ali, mas ela não quer participar do Senado, porque todo mundo é chato, né? É meio prepotente, igual o primo dela. E o próprio pai fala que ela é o futuro, né? Ali vai ser tudo dela. E a atitude dela faz ela, na visão dele, fazer ela ser uma boa senadora, né? Já que ela não quer isso. Então mostra ali um pouquinho de Alderaan. Mostra. Você vê os soldados ali, é tipo uma nostalgia. Os soldados igualzinho aparecem no começo do Nova Esperança, com aquele capacete assim pra trás, assim, aquele meio aerodinâmico, assim, né? Dá uma nostalgia, assim, porque no primeiro filme, lá de 70 e pouco, lá já mostrava o comecinho da invasão lá da nave da Leia. E tinha esses soldados, né? E nessa cena mostra eles lá no almoço, fazendo a segurança da família, né? Então, eu achei assim que usaram bastante fanservice nesse ponto, né? Pra quem gosta da trilogia antiga. Até o próprio pai que tá perfeito, mano. Tá igualzinho nos filmes antigos, cara. Parece que o cara não envelheceu, assim, né?
E mostra também a própria Leia usando algumas artimanhas igual da Padmé, quando ela queria fugir, né? Que é se passar, colocar outras pessoas no lugar dela, né? Disfarçando quando ela queria fugir de algum evento, alguma coisa assim. Na trilogia do Anakin, por várias vezes ela fez isso. Acho que no Guerra dos Clones, né? Que ela colocava uma outra pessoa no lugar dela, ela tava em outro lugar. E a filha faz a mesma coisa, a Leia. Ela põe lá uma menininha ela alienígena lá no lugar dela e vai passear lá nos jardins da. Tipo, continua concentrando na Leia, né? Basicamente mostrando ali Alderaan, como que é a vida ali. E tudo que é em volta a Leia. E por algum motivo, né, que a princípio no começo não explica, mas depois no final do episódio vai explicar, aparecem alguns caçadores de recompensa tentando sequestrar ela, né? E por meio que tem um dos personagens ali que faz um caçador de recompensa, por surpresa assim, é o Flea, né, do Red Hot Chili Peppers, não sei se você reparou, aquele careca lá que aparece no Careca. começo. Então, aí ele é o líder e tem mais uns personagens ali que são os caçadores de recompensa que são mandados ali pra poder sequestrar a Leia, né? O que você achou da hora essa parte aí, essa cena? Porque teve Olha, bastante comentário essa parte aí. assim, vamos lá. Eu gostei do segundo episódio, que é aquilo que você tava falando, que a gente conversou até um pouco antes, que a gente acaba, né, discutindo até antes de gravar, alguma coisa assim, que era o capítulo 1 e 2, era o capítulo 1, né, era os dois em um. Cara, eu gostei, eu achei legal porque, assim, mostra uma Leia que é uma Leia digamos assim, dos episódios 4, né, vamos dizer, 4, 5, 6, né? Mas ela muda um pouco no decorrer, mas nos primeiros ela é bem assim. Quando o pessoal vai salvar, vai fazer alguma coisa, mas você tem certeza que você tá fazendo? Você sabe o que você tá fazendo? E que não sei, sabe, Questiona, tipo, né? questiona, ela já é, digamos assim, marrenta, sabe? Tipo, Uhum. já. E o legal é que dá a entender que, assim, tipo, ela lembra, eles ficam fazendo vamos dizer assim, esse jogo do tipo, olha, ela lembra isso da mãe, né? Que era a Padmé, e também já lembra do que a gente vai ver depois, né? Que seriam os outros episódios, os 4, 5 e 6 da trilogia. Então, tipo assim, isso eu achei legal. É dar digamos assim, essa personalidade pra ela desde pequeno. Não foi uma coisa que foi feita ou colocada só nos episódios pra frente, sabe? 4, 5 e 6. Ela tem, Então, tipo, ela é meio impulsiva, né? Porque no próprio 456 sempre mostrou isso, né? E é na criança já mostra essa impulsividade dela, né? é isso que eu achei legal, entendeu? Ahn, eu achei legal também continuar mostrando, né, essa vida do Obi-Wan, e quando ele encontra um Jedi, lembra que aparece também já no começo do primeiro episódio, eu não lembro se é isso mesmo, acontece no segundo, não lembro, que é No quando primeiro esse encontra ele no Jedi, bar, né? E no é, segundo que ele foge lá. isso, que ele fala pro cara, meu, esquece essa vida, né, tipo, enterra o seu sabre e tipo, tenta viver como uma pessoa comum. Esquece, os Pacato. Jedi já eram. Uhum. É, sabe? Tipo, que é quando os inquisidores vêm e fica caçando e fica instigando e fala que para caçar um Jedi você tem que ter paciência, porque eles não conseguem ver as coisas erradas acontecerem perto deles e eles, digamos assim, não fazer nada, entende? Tipo, é isso que eu achei legal, porque o pessoal fala assim, ah, mas o Obi-Wan ficou apático. Não, porque onde já se viu um Jedi... Cara, ele tem uma missão maior. A missão dele foi dada por quem? Pelo Yoda. Só isso, sabe? Tipo, a missão dele é, tipo, você vai tomar conta da criança até ela tá pronta, apta, vamos dizer assim, para ser um Jedi. Tipo, Não é à toa que você o não. Bail-Organa, quando ele pede ajuda, né? Quando ela é Uhum, sequestrada, o Obi-Wan reluta, né? Ele fala, não, eu não é, posso sair daqui, eu tenho que cuidar do menino. Aí ele fala, mas a é, menina é irmã dele, você tem que fazer alguma coisa. Ele fica relutando ali, ele não aceita a princípio. sim, porque é uma missão, você entendeu? Tipo, não é que ele simplesmente, tipo, ah, sei lá, tipo, né?
fica aí 20 anos sumido e tá tudo bem. Não, isso foi uma missão, foi uma coisa, ele não pode desviar do caminho dele. Né? É um dos ensinamentos de ele não pode, ele tem uma missão, ele tem que, digamos assim, como que eu posso falar assim, tipo, zelar pela promessa que ele fez também. Ele não fez uma promessa pro Qui-Gon Jinn e tá cumprindo, e cumpriu, vamos dizer assim. Ele fez pro Obi-Wan, desculpa, pro Yoda, entendeu? Então, tipo assim, essa apatia, vamos dizer assim, do tipo, que o pessoal, que eu vi muita gente reclamando, pra mim é condizente, porque a missão dele, depois da Ordem 66, foi uma missão mais importante que teve, foi a que vai salvar a galáxia, que é cuidar do moleque, senão já era, não tem filme 4, 5, 6. O Né? problema é esse, né? O problema é que eles têm que fazer de uma forma que bata certinho lá com os filmes, Sim. né? Porque não tem muito como sair do roteiro, né? Porque se ele já aparecesse como um Jedi louco lá, dando pirueta igual o Yoda lá no Guerra dos Clones, não ia ter muito lógica depois lá nos filmes, né? Ele meio que tem que seguir, é igual você falou da promessa, na verdade são duas promessas. A primeira promessa ele faz pro Qui-Gon de que vai treinar o Anakin, né? E também e depois tem o Yoda lá que fala também agora para ele proteger o Luke, né? Então ele sempre tá assim, seguindo como você disse, né? A promessa, o código. E o que eu reparei que muita gente está reclamando é a forma que o Obi-Wan está, de um velho Jedi, um Jedi que não tem capacidade mais, né? E comparando até com o Yoda, né? Que o Yoda, por mais tempo que fique parado, em todos os filmes, em tudo quanto é série que ele aparece, ele sempre é o mesmo, né? Que é um pouco mentira, né, cara? Que quando o Luke vai treinar com ele lá, ele tá bem acabadinho já. Bem acabado. Então, só que a diferença é que eu acho que o Yoda ali, ele não fica escondendo tanto o poder dele, ele continua treinando ali mentalmente, tudo. E o Obi-Wan, eu acho que até isso ele meio que evitou, né? Todas as formas de atrair a atenção do Império. Por isso que ele ficou do jeito que ficou. Então, até uma coisa que eu ia falar até aqui, né, eu acabei esquecendo que você falou. A cena da fuga da Leia eu não achei estranho, porque é aquele mesmo caso que a gente já viu em Star Wars, né? Se você lembra, eu não lembro o nome daqueles ursinhos que derrubavam até tanque do Império com pedra. Mas eram guerreiros, né, cara? Eles só pareciam bonitinhos, mas não, eles eram guerreiros. Eu falo porque, assim, né, derrubar um tanque daquele com as pedras, do jeito que eles tacavam um monte de pedra de cima de árvore, sabe? Tipo, era os Ewoks, né? Isso. Muito bem lembrado, muito obrigado. Sabe, batendo com lança em perna de droid que eu olhava assim, sabe? Então, assim... Os caras tiveram até filme solo, mano, Caravana da Coragem, né? Então, não, os caras... isso. Os caras eram bons, cara. Não pareciam bonzinhos, mas... Eles eram tipo o Chewbacca em versão mini. Cara, mas assim, eu vou discordar de você, porque essa parte da perseguição me incomodou muito, cara. Porque a menina fugindo, ela tem o quê? A perna dela é o quê? O tamanho da menina? Tem 1,5 m ali. As pernas de Nani correndo ali na hora da fuga. E tipo, 3 caras pra perseguir ela, que eram caçadores de recompensas. E os 3 correndo, pareciam os trapalhões, cara. Um batia na madeira, o outro, em vez de pular, assim, a menina passou por uns galhos. Que era galho que facilmente o cara corresse, quebrava o galho. Mas a mulher fala, nossa, tá o galho aqui na minha frente. Aí ele dá a volta. Aí o outro vai pular lá a madeira, bate com a cara na árvore. Mano, ficou muito coisa de trapalhões essa cena. E a menina, você dava pra reparar que ela não tinha força pra correr. Ela fazia aquela corridinha de criança mesmo, assim, sabe? Com as perninhas dela. E mesmo assim os caras não chegavam, cara. Ficou muito estranho isso aí, cara. Demoraram quase, sei lá, 5 minutos pra pegar a menina. Sei lá, cara, sei lá, eu olhei aquilo, eu acho zoado, como eu já te falei, eu achei zoado várias outras cenas desse tipo de Star Wars que você olha e fala, é igual os droids que passam no meio da guerra, os caras tá atirando com blaster pra tudo quanto é lado, passa a nave atirando, acertando todo mundo, não acerta o R2 e não acerta o C3PO, sabe? Mas é incapacidade de quem tá atirando, né, cara, aí já é outra coisa. Mas então, aí a gente pode falar que...
Tem dois personagens nessa série que tem poderes maiores que a força. Um deles é ela, a Leia, que ela consegue dar um Pelé em todo mundo. Depois do segundo episódio, ela consegue dar um Pelé no Obi-Wan. Consegue fugir dele lá na cidade cyberpunk, lá, consegue fugir dele e ele... Leia, Leia, e não encontra a menina. E a menina correndo daquele jeito, parecendo um bonequinho assim, ó. E ele não chega. E a Riva, né? Que a Riva é incrível. Ela consegue descobrir tudo. Ela tem a força mesmo, né? Tipo, no primeiro episódio, eles chegam lá com os Inquisidores. É pra descobrir onde tá o Obi-Wan. E no momento o Obi-Wan tava escondido, que ele veio falar com o Tio Owen, né? E tipo, a Riva vai fazer tipo interrogatório com o pessoal da vila e vai justamente no Tio Owen. Eu falei, mano, mas com tanta gente ali, como que ela descobriu que era o Tio Owen, que era o que mais se aproximou do Obi-Wan? E aquilo ali ficou muito, assim, parecendo que ela sentiu vestígios da força no Obi-Wan, no Tio Owen, do Obi-Wan. Sendo que o Obi-Wan nem tava com força mais ali, naquele momento, né? Não tava apresentando nada ali. Se ele estivesse apresentando e ela tivesse, se fosse tão sensitiva à força assim, ela iria direto onde ele tava escondido. Não no Tio Owen. Eu achei muito estranho aquilo ali. Teve outras partes ali que ela fez a mesma coisa também, que foi Assim, no terceiro episódio. assim, eu tenho minha justificativa por talvez, vamos por assim dizer, ela escolheu o Tio Owen, mas aí Nossa, a gente vai desenrolar no terceiro episódio, né? Assim, é, você acha que tem mais alguma coisa pra falar do episódio 2? Você acha que, né, a gente já pode ah, já partir pro 3? então, a Que aí outra é coisa onde o que bicho pega. é que assim, o primeiro episódio é lento, mas tem justificativa, porque é retornando ao velho personagem depois de 10 anos. Então não tem como ser um ritmo rápido mesmo. No segundo episódio que eu acho que continuaram o mesmo ritmo lento, e eu acho que deveriam ter acelerado um pouco, já que a série são 6 episódios apenas. Se eles querem uma série cadenciada, pelo menos colocassem uns 10 episódios. Igual Mandalorian, que eu acho que é 10, né? Se não me engano. 10 episódios. Pô, mano, não tem como. A Disney, eu não sei o que ela tá pensando, né? Que toda série que eles lançam agora é 6 episódios. Ou 7. E, pô, eles enrolam e, tipo, vai fazer tudo no último episódio. Então fica meio estranho. O primeiro e o segundo episódio basicamente é um. Então a série tá com 5 episódios, né? O segundo episódio acontece isso. A questão que eles vão lá pra uma cidade cyberpunk lá, que eu acho que é em Tatooine ainda, aquela cidade, né? Que é toda Uhum. com becos, com bares, que na verdade o Obi-Wan vai lá pra procurar informações pra ver. Sim. Então ele vai lá no bar, ele vai tirar informações do pessoal e ele meio daquele jeito pacato, aí tem uma hora lá que ele encontra com alguns outros caçadores, ele começa a lutar do nada com a maior habilidade de todas. Então isso que fica meio estranho, tem um momento que ele fica muito pacato, parece que não tem força nenhuma, e depois ele vira um Jack Chan. O cara, tudo bem, não tá usando a força, mas a habilidade ali de luta dele continua basicamente a mesma ali, ele só não tá usando a força. Então, ele até chega a encontrar a Leia de novo ali, né? Ali, no momento que ele encontra a Leia, dá a entender que tá voltando a força, ele tá trazendo a força novamente, né? Porque ele vai justamente na cela que ela tá. Primeiro ele vai na cela errada. Já é estranho, né? Que ele não sentiu a força dela ali, achou que era ela e era um droid, né? Que tava ali fantasiado dela ali. E até o Flea fala, mano, eu achei que os Jedi eram mais inteligentes, né? Porque ele caiu numa arapuca ali que um Jedi normal não cairia, né? Só que depois ele vai tem várias celas, ele vai numa específica ali e encontra ela, né? Aí eles fogem e fica todo aquele negócio dos caçadores atrás deles, né? Então, Uhum. e é detalhe que ele só usa os blasters, né? Ele só usa a arma lá de laser lá, que ele não tem a habilidade, ele não usa ainda o sabre, né? Ele tá usando só o Uhum. blaster ali, que por muito tempo é o que ele vem usando como arma, né? Então, Uhum. basicamente, o segundo episódio é isso, é o resgate, né, da menina que foi sequestrada e mostra ele trazendo um pouco da força, que em um momento lá ela cai de um prédio e ele consegue segurar ela. E Uhum. algumas pessoas podem talvez achar estranho, né, que a menina ali tem o quê? Uns 20 quilos, 30 quilos. E ele faz uma força danada ali pra segurar com a força a menina que cai do prédio pra não deixar ela esborrachar lá no chão. Ele usa a força,
assim, com desespero ali, quase derrubando a menina ali. Então, muita gente pode ter achado estranho também aquilo ali, né? Comparado a forma. Porque assim, eu entendo esse pessoal que tá achando estranho. Porque quem viu o episódio Uma Nova Esperança, se passaram 20 anos já. E no filme Uma Nova Esperança, parece que aquele Obi-Wan que tá mais velho tem mais habilidade do que esse Obi-Wan de 10 anos depois do episódio 3. Isso que ficou estranho. Então, eu não questiono tanto esse pessoal que tá criticando aí, achando que esse Uhum. Obi-Wan tá muito lerdo, muito. Não digo velho, né? Mas tá muito lerdo, tá muito desleixado. Porque aquele Obi-Wan mais velho, o velho Ben lá, ele já mostra mais habilidades no filme, depois de 20 anos. Assim, vou dar todas as minhas teorias. Assim, primeiro que o pessoal, você falou do pessoal tá comparando, mas o Yoda nunca teve tão fora de forma como o Obi-Wan está ou estava, vamos dizer assim. Bom, começa porque o Obi-Wan tem que se passar como cego, surdo e mudo, sabe? Tipo, não vejo nada, não ouço nada e não falo, né? Não falo nada. Porque ele não pode ser descoberto, sabe? Tipo, então, assim, ele deixa de treinar. Literalmente, ele deixa de treinar. Ele tá enferrujado, vamos dizer assim, tipo, poucas palavras. O Yoda foi pra Dagobah. Ninguém sabe o que ele tá fazendo lá. Ele pode estar treinando. Ele pode ainda estar ativo, vamos dizer assim. Entendeu? Ele não tem batalhas, mas ele pode estar treinando, pode estar tentando manter a forma. É uma desculpa que, digamos assim, eu aceito, eu acho plausível. Assim, ele evita briga, evita qualquer coisa, como eu te falei, ele tá na surdina. Ele tem que ser invisível. Ele não pode chamar atenção pra ninguém, sabe? Tipo, ele não pode fazer isso. Então, assim, esse é o motivo de quando eu vi ele lutando, eu falei, meu, ele não tá velho a ponto de, tipo, não conseguir bater em alguém e lutar com alguém. Então, a parte que ele briga fisicamente só, corporal, isso os Jedi também fazem. Eles têm esse treinamento lá. Então, meio que você não esquece. Então, tipo assim, eu achei também ok. O que eu percebi foi que ele tá ruinzinho de mira, porque, como eu disse, ele não treina. Eu acho que literalmente ele abandonou a força, vamos por assim dizer, que é aquele momento que ele não usa a força para nada, ele não liga o sabre de luz dele para nada. Ele está totalmente fora de forma da força. Por isso que talvez fazer um movimento de levantar uma criança seja para ele difícil, entendeu? Tipo, de segurar, de manter, entende? Ao contrário que, como que eu posso falar assim, tipo, sei lá, o Luke no começo. Lembra a sofrência que foi para ele tirar a X-Wing do pântano? Entende? Tipo, é mais ou menos a mesma pegada. Ele conhece a força, só que ele não treina mais, ele não usa mais ela. Eu acho que é mais ou menos na mesma pegada. Então, para ele mover alguma coisa com a força, é muito difícil para ele agora. Aí você vai Só falar, lembrando uma coisa, que pra treinar alguém, ele não pode ficar também tão velho, né? Esse é outro porém que eu pensei no momento que eu tava assistindo. Os Padawans são novinhos, né? Já começa errado que o Luke vai ser treinado já com mais de 10 anos. Né? Então, é estranho isso. Eu fiquei questionando na hora. Falei, por que ele já não começou o treinamento, né? E se ele tava ali, ele tava no, assim, entre assim, como posso dizer, ele tava dividindo ali, né? Porque se ele mostrasse muita força no treinamento, ele ia ser rastreado. E se ele fica também todo esse tempo, quase 10 anos sem fazer nada, e tá difícil para ele voltar ao poder da força, né? Ficou meio enferrujado. Como que ele vai conseguir treinar a forma correta o Luke ali, né? Tudo então, bem que o esse é o Luke pulo. tem. Não, eu ia falar, esse é o pulo do gato que eu ia falar agora. Assim, só pra concluir aqui. Assim, só que o que acontece? A gente tá contando a história de 10 anos pra frente agora. Vamos dizer, foi 20 anos, um exemplo. Acho que foi 19 lá. Mas que seja, 20 anos. 10 ele ficou
digamos assim, offline. Só que esses 10 pra frente, ele teve que voltar, que é o que a gente tá acompanhando agora. Porque o Vader tá na plenitude do poder dele. Que até o que acontece mais pra frente aí. Entendeu? Então, tipo assim, ele não pode perder, vamos dizer, ele não pode morrer, não pode deixar a missão dele falhar. Então, eu acredito que agora ele volta, né? Ele volta a ter que treinar, porque, vamos dizer assim, ele descobriu o que acontece, que é o Darth Vader ser o Anakin, né? Digamos assim, né? Que ele descobre que a coisa acontece, que ele acorda. Tipo, eu vou ter que voltar a treinar, talvez eu não esteja no meu auge, mas eu vou ter que voltar a treinar. Não posso também virar um Jedi que eu já fui um dia, porque eu também não posso chamar muita atenção, porque senão toda hora eu vou ser caçado e ainda podem chegar no moleque, entendeu? Então, assim, eu acho que é agora que ele volta a ser um Jedi pra tentar treinar o moleque futuramente, que seria os outros 10 anos até chegar aí no episódio 4. Isso, ideia minha. Lembrando Aí, que o cada um... Yoda sempre deixou claro que é perigoso treinar depois de velho, né? A criança tem que já praticamente sair das fraldas treinando lá. Você vê que no começo do próprio episódio já mostra os Padawan lá, tudo menininho de, sei lá, 5, 6 anos. E o Luke vai começar a treinar agora com mais de 10 anos. Então, é um Sim, risco, né? é um risco, entendeu? Que é o que eu até falaria que é o motivo da Riva. Ela foi arrancada dos pais dela, né, da família dela, para ser treinada. Certo? Aí você vai, beleza. E ela foi o quê? Foi recrutada pelo lado negro. Porque eles falam que os inquisidores nada mais é do que Jedi que mudaram de lado. Né? Jedi caídos, né? Que eles falam. Jedi caídos, que foram corrompidos e acabaram indo pro lado negro. Eu acho que é exatamente essa ideia dela odiar o Obi-Wan e conhecer e saber que o Anakin é o Darth Vader. Porque se ela tava na academia, ela sabe quem era o Anakin. O Anakin era conhecido, assim como o Obi-Wan também. Eram os, digamos assim, os estrelas, né? Os conhecidos. O que ela tem dessa lembrança? Eles foram atacados, os amigos dela, todo mundo foi atacado, foi morto pelo próprio Anakin. Que você lembra que ele entra dentro da Ordem Jedi e vai matando todos os Padawan, não tá nem aí. Durante a Ordem 66, ela reconhece o poder dele e ela se volta pro lado sombrio, por quê? Eu fui tirado da minha família, fui abandonada. Quando eu achei que eu ia ter alguém, o Obi-Wan faz o quê? Nada. O Obi-Wan literalmente vira as costas porque ele tem outra missão. Você vai parar o Anakin que tá surtando e tá matando todo mundo. E a mensagem que ele solta no ar é: os Jedi remanescentes que estiverem vivos, tipo, se escondam. Tipo, a Ordem Jedi não existe mais. Lembra? Eu não lembro exatamente o que ele diz, mas é mais ou menos o que ele fala. E some no mundo. Todo mundo virou as costas. Ela foi tirada da família. A família que ela começou a querer ter virou pó. E ainda aparece o Obi-Wan que ela acha que poderia talvez salvar o dia. Né? Simplesmente sumiu. Falou, se vira aí. Sabe, cara, assim, em poucas palavras. Assim, entende? Tipo, o que levou talvez ela ser corrompida, entendeu? O que levou dá pra entender essa ideia que talvez tenha sido realmente isso, né? Mas o que não dá pra entender é a motivação dela. Porque no começo, no primeiro e segundo episódio, fica clara a obsessão dela pelo Obi-Wan. Na minha opinião, a motivação dela é fazer, digamos assim, o melhor serviço para ela ser, digamos assim, o Vader do Darth Sidious. Entende? Eu acho que é essa ascensão dela. Porque ela é a terceira irmã. Você pode ver. Tipo, você é o resto do resto do resto, sabe? Tipo, você é entendeu? E é o jeito dela fazer essa ascensão meteórica, entendeu?
Então eu acho que é por isso que ela tem essa gana de querer pegar o Obi-Wan, entendeu? Pra fazer média com o Darth Vader. Isso aí já deixa meio claro no episódio 3, né? Meio que no começo do 3, meio que a motivação. É no 3 que já mostra o Darth Vader lá em Mustafar, né? Mostra lá ele lá no castelo dele. Meio que Na estranho, fortaleza. né? Ele fazer uma fortaleza onde ele praticamente morreu. Isso aí, sei lá, nunca entendi isso. Né? O cara vai. Mas tem no 4. A Estranho que- base a secreta dele é onde ele quase morreu. Mas então, aí nesse episódio fica meio que claro, porque a princípio parecia que era uma rixa que ela tinha com Obi-Wan, né? Pode ser até devido a isso que você falou. Mas depois no episódio 3, parece que é só uma ascensão que ela quer ter. Ela quer ser o Grande Inquisidor, né? Tem lá o Grande Inquisidor, que é um personagem até que tem no Rebels, né? Isso. E seria o grande vilão também, né? Pra auxiliar aí, seria o líder dos Inquisidores. E ela quer o lugar dele, né? Então fica uma rixinha ali no terceiro episódio, fica bem claro que ela quer a aprovação do Vader e quer tomar o lugar dele ali. E tem até o quinto irmão, né? Que é parece um japonesinho. Inclusive é o personagem que faz um dos personagens lá do Velozes e Furiosos lá, né? Que é o Então, que namora a Gal Gadot. isso. Então aí no terceiro mudou tudo, até porque parecia muito que era uma vingança dela, uma rixa dela, e no terceiro mostra que é só, na verdade ela quer uma motivação para poder ser ali a mais próxima do Darth Vader, né? Ser uma segunda em comando ali. Né? Então fica basicamente aí, essa ideia, né? E para isso ela, sem escrúpulo nenhum, ela ataca até o Grande Inquisidor nesse terceiro episódio. Que é estranho, né? Eu não acompanhei tanto Rebels, vi alguns episódios, mas eu lembro que Rebels se passa depois do que tá acontecendo agora, né? Então, como você me explica o que aconteceu no terceiro episódio, né? Que ele é atacado. Aparentemente ele morreu, né? Pela Riva. Ele foi atacado. A Riva fez uma forma ali de atacar ele, meio que jogando a culpa no Obi-Wan. E aparentemente é como se ele tivesse morrido. Vamos lá. Bom, só pra já que você tocou no caso da Fortaleza, na Fortaleza do Vader, quando ela vai falar com eles, que tá aquela reunião, que tá todos os Inquisidores e o quinto irmão lá fala que já avisou o Vader, não sei o que, ela fica brava. Se você olhar, quando ela tá entrando, tá um capacete e um sabre de luz do pessoal que era os Padawan criança. Pode ser o dela, que é o que eu acho que, né? Ou, sabe, tipo, troféu, mas, meu, pra que troféu desse tipo, sabe? Um monte de capacete de Padawan, entende? Sim. Então, eu achei que é isso que meio que me forçou até essa ideia, sabe? Tipo, eu olhei assim e falei, mano, então eu acho que era ela mesmo que aparece lá no primeiro episódio, aquela criança, tá? Então, porque eu vi o capacete e o sabre de luz, entendeu? Então, a câmera ter focado daquele jeito, mano, não ia ter outro motivo, né, pra tá focando em um tinha uns 5 padawans, focou só nela. Sim. Você entende? E isso caiu a ficha, mas foi nesse terceiro episódio que quando mostra ela entrando né, adentrando da sala da fortaleza lá, mostra um capacetinho e um sabre de luz. Falei, então é esse daí mesmo. Ela, digamos assim, mostrando o passado dela, que é para fazer a ligação mesmo, né? Mas, enfim, voltando ao caso do Inquisidor. Assim, para mim, ele não morreu. Porque, se não me falha a memória, em Rebels ele tem um quadrado igual aquele do peito do Darth Vader. Sabe? Aquele que acende todo... Né? É como se fosse um respirador ali, né? É um negócio na barriga, assim, perto do peito. Não lembro exatamente. Normalmente porque a gente já viu gente muito pior em Star Wars voltar, né? Ah, mas com tanque de Bacta também, mano. Tanque de Bacta restaura qualquer um, mano. Ninguém morre. Exato. Depois do Darth Vader... É bem isso, né? Então, assim, eu sinceramente acho que ele não morreu, principalmente por causa da ordem cronológica. Sim. Né? Ele aparece em Rebels, que é mais na frente. Então, pra mim, ele não morreu. Eu já falei assim, falei...
Ia eu ia bagunçar falar. tudo, né, cara? Se ele morresse É, agora, não ia ter explicação. Se bem que tem uma coisa estranha, né? Por que que na hora da recapitulação do primeiro episódio, eles não colocaram nada do Clone Wars ou do Rebels ali? Achei estranho é isso que o aí. Rebels é depois, tá? O Rebels é pra frente. Então, mas do Clone Wars eles deveriam mostrar as cenas do Obi-Wan e Anakin fazendo as missões das guerras clônicas, né? Eles não, parece que eles consideraram isso. Eles colocam só o que é canônico dos filmes e das séries. Eu achei que eles deveriam colocar mesmo a animação pra mostrar que é o mesmo mundo. Já que eles estão usando personagens que é da animação, eles deveriam mostrar. Ah, poderia ficar estranho, mas mesmo assim é só outro tipo de mídia, né? Mas contaria como história. Eu achei muito estranho isso aí, só mostrar cenas dos filmes, né? Já que vai mostrar os inquisidores que vieram das animações, né? Então eu É, acho. eu acho que foi só um jeito deles trazerem isso pra dentro já, entendeu? Sem ter que regravar, talvez, ou fazer modificação de filme, sabe? Tipo, porque igual fizeram em Mandalorian com o Luke, entende? Tipo, de você gravar com aquele ator velho, ter que fazer toda aquela reedição e botar eles mais novos, entendeu? Não, Não, mas não digo sei só se. colocar os trechos das animações mesmo, né? Porque Ah, faz parte do. entendi. Agora que faz parte do cânone, né? Antes não fazia, mas agora a Disney falou que tudo é cânone. Então colocava a própria animação ali, né? Pra dar um contexto, né? Não sei se É, você lembra, no segundo episódio, você viu que mostra uma cena ali que o Obi-Wan chega naquela cidade ali, Cyberpunk, e tem um trooper ali, clone, sentado, parecendo um mendigo ali, né? nossa, mano, aquilo foi top, velho. Eu vi aquilo e falei, "Tá." Eu falei que eram os mesmos destacamentos que apareciam nas Guerras Clônicas, né? E, tipo, daria mais contexto mostrar. Tudo bem, apareceu também em outros filmes, mas seria bom também aparecer da onde aparece direto, né? Que é na animação. Então, Uhum. eles perderam a oportunidade. É assim. Como eu posso falar? Eu não sei se eles não quiseram misturar a animação com a série. Não sei exatamente. Mas, tá? Já que a gente falou da cidade, eu lembrei. Sabe a menina que dá o pozinho pra ele? A especiaria? Né? Lá na cidade, lá, né? Isso, lá na cidade? É a filha dele de verdade, tá? A personagem lá, a atriz é a filha Ah, do do ator ator lá. mesmo. Do Will McGregor. Ah, tá. Eu achei. Ficou um clima meio estranho ali, né? Eu não entendi muito bem aquela hora, aquela É, cena. é. Focaram muito Aquela. naquilo, eu achei que ia acontecer alguma coisa. Não, Foi um é a easter filha egg dele. só. É a filha dele, tá? Só pra. Eu ia Ah, falar, era isso. Eu falei assim, não ficou meio estranho? Eu achei que ela ia acontecer, fazer mais alguma coisa. Aí depois eu. Ah, é a filha dele, é por isso. cara, tem essa cidade tem um monte de fanservice. Não sei se você reparou na hora que a Riva coloca a cabeça do Obi-Wan a prêmio, que aparece nos visorzinhos dos relógios, dos smartwatches lá dos caçadores de recompensa. Você viu que aparece um droid de olho verde, assim, andando assim, parecendo. Na hora você não sabe se é um droid, se é um personagem com uma roupa metálica. Parecia o Black Kamen Rider. Lembra aquele Black Isso, Kamen esse Rider mesmo, esse mesmo. prateadão com aquele zoião verde? Esse robô tem no começo do Nova Esperança. Na hora que o C3PO e o R2D2 são capturados pelos Jawas lá, os Jawas, Hum, né, que é os pequenininhos. Quando eles são é. capturados, ele tá lá, mano. Ele é todo metalizado lá e na hora eu falei, cara, eu conheço esse robô, cara. Aí eu fui ver depois no comecinho da Nova Esperança e ele aparece lá. É o mesmo, cara. Ele é capturado e os Jawas ficam com ele pra vender. Não sei se você lembra, a gente esqueceu de falar que no segundo episódio aparece um Jedi falso lá, né? Um Jedi, Ó, o um Raja Jedi Street. salafrário, É, que o Raja passa a Street. perna nos outros e no lugar da força ele tem imãs nas mãos, aí ele começa a ter controle de tudo com imã, né? E dá o golpe nas Uhum. pessoas. E o Obi-Wan vai lá pedir ajuda dele, né? Pra poder fugir da cidade. E quem é o personagem é o ator que fez o Kingo lá, né? No famoso. Eternos. Você é louco. Mas, mano, por incrível que pareça, lembra que eu falei quando a gente gravou Eternos? Eu falei. Falar nisso, galera. Quem não viu o nosso, olha depois aí no card que a gente Sim. vai apontar pra vocês tanto o Eternos quanto
os outros seriados, né? As outras séries de Star Wars que a gente comentou também. Mas, sim, eu gostei muito do King, lembra? Eu gostava dele. Eu achei, pra ser mais exato, ele foi pra mim um dos melhores Eternos. O ator, assim, ele funciona muito bem como alívio cômico. Tanto que no Eternos também ele é um alívio cômico. Então, assim, foi um achado. É um ator que eu sempre gosto quando ele aparece nos filmes e séries, assim, que ele convence, assim. Não é aquele canastrão, não. Ele é, mas você acaba rachando o bico com ele. Uhum. E o legal é Então, que ali mostra de onde começou a Aliança Rebelde. E ali começou os rebeldes. Isso que eu achei legal, eles já introduzindo a ideia dos rebeldes. Sim, lembrando que na parte 2, pô, a gente ia pular um monte de coisa do episódio 2, mas até que o episódio 2 teve bastante coisa, viu? Na hora que a Leia tá fugindo, é no 2, né? Que ela encontra lá com aquela oficial que se passa como. Se passa não, ela é do Império, né? Só que ela revela que depois de tudo que aconteceu, não teria motivo para ela continuar com o Império, vendo o que estava acontecendo, o poder que estava se instaurando lá com o Vader. Não sei se já estava aparecendo o Tarkin lá, todos que viriam, né? E aí ela começa também a ser ali, fazer aparentemente da parte da aliança também, que não existe ainda, né? Aí não existe ainda a aliança como a gente conhece. E lá no esconderijo dela, você reparou que tinha várias coisas escritas lá, né? Em uns desenhos. E um dos desenhos que tava lá era da Aliança Rebelde. Sim, que quem fez foi o Raja. Você viu que foi ele que ele até olhou assim e falou, mas é o Raja, não sei o quê. Aí ele lê falando, né? E o desenho perto do lado. Isso que eu achei legal. É um personagem do Clone Wars. O Raja, eu não lembro dele no Wars. Sinceramente, eu não tô lembrando dele agora. Não, mas você tá falando, mas tem um texto lá que é escrito por um personagem que eu acho que é do Clone Wars. Ele fala o nome de um personagem lá, que eu acho que é do Clone Wars. Não é o Raja, não. É um outro personagem, um outro Jedi. Ele fala que é um Jedi até na hora. Não é o Raja. É um outro personagem que é da animação. E aí meio que fizeram esse link com a animação, né? Eu não conheço porque eu não acompanhei essas partes, assim, desse Cara, personagem. eu não lembro o nome. Eu vou dar uma olhada, eu vou assistir de novo. Depois, qualquer coisa, a gente comenta nos próximos 3 episódios de Obi-Wan. Então, vamos voltar pro episódio 3 aí, que tem bastante coisa. Episódio 3 também, né? Não, sim, Terceiro episódio aí. eu vou assistir e quando a gente gravar o próximo episódio falando dos outros 3 do Obi-Wan, eu falo se ele é da animação mesmo ou não. Então aí no terceiro episódio já, né? No terceiro episódio já basicamente com o pé na porta, né? Já traz o Darth Vader já, coisa que todo mundo tá esperando que ia vir só no final. Eu achei que não ia mostrar ele assim praticamente, ia mostrar só no final. Mas já começou já pra sacudir já. Ah, gostei. Foi isso que eu gostei da série. Sim. Sabe? Não ficou naquele mimimi pra deixar o cara pra aparecer nos 5 segundos finais da série, aí sobe as letrinhas e acaba. Ah, espera a próxima temporada. Não! Porque no final do segundo episódio mostra ele lá no tanque de Bacta, né? O Anakin. É no segundo? É no segundo, né? É no segundo. No segundo. Que só aparece ele respirando assim e os olhos dele. Sim. Então, no segundo, até porque o Grande Inquisidor é atacado no segundo também, né? Se eu não me engano. No segundo, porque quando o Vader tá lá na cidade, no vilarejo, só tá ele com os outros irmãos, né? Um momento. Pronto. Só pro pessoal saber. Ah. Pensei que tinha dado problemas técnicos aí. Não, é que a gente tá falando dele no tanque, foi exatamente esse momento. Que ele dá essa respirada e acaba o episódio. Acabou legal, hein? Seria um bom término de temporada isso aí. Então, mas a forma que ele apareceu também foi muito louca, né, mano? Chegaram lá no vilarejo onde o Obi-Wan tava escondido lá e simplesmente só mostrando primeiro os pés, depois a capa, o capacete. O cara já toda imponência, só não colocaram a música dele, né? Que é a marcha imperial, né?
Colocou uma música legalzinha lá, mas não colocou ainda a Marcha Imperial. Que seria um grande fanservice, né, cara? Colocar ele ali chegando no vilarejo, você vê que ele vem andando assim, olhando. Aí ele para. Ele sente a Obi-Wan, né? Então. Mas o cara é bom mesmo, hein? Porque o Obi-Wan basicamente não tá mostrando força. E mesmo assim o Exatamente. Darth Vader sentiu a presença dele. E eu achei da Assim hora como ele, isso. e assim como ele sente também. Você lembra que ele ia fugir, ele sente, ele para. Não, vai vocês que eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui. Ah, E ele mas é. volta. É, igual você falou, o Darth Vader tá no auge, cara. Eu acho que mesmo se ele É, estivesse em outro planeta, ele ia sentir o poder dele. Né? O cara tá sim, muito poderoso. O problema que eu tá. achei foi ele pressentir o Obi-Wan, que não tá tendo poder algum. A força dele tá fraquíssima, né? Ele tá ainda mostrando um pouco da força, mas não tanto. E ele sente. E aí eu achei da hora que pra ele forçar o Obi-Wan a sair, ele começa a atacar os caras do vilarejo, né? Eu achei da hora isso aí. Uhum, Né? Ele sim, começa. Que é a mesma coisa do primeiro episódio, né? Que a Riva fala isso também, né? Fala, pô. E o Grande Inquisidor também fala que os Jedi são fracos por causa disso, que eles têm empatia pelos outros. Quando eles veem os outros sofrer, eles aparecem. e assim, eu acho que o pouco da força que o Obi-Wan usou naquele momento que, vamos dizer assim, ele despertou, ou como ele diz pra Leia, ele acendeu, Uhum. É. né? Eu acho que foi, tipo, o suficiente pra ele sentir, porque como a gente tá falando, mano, o poder dele está, assim, tipo, astronômico. Então, é aquela coisa, a mínima perturbação, a mínima movimentação da força ele sente. Sim. Né? E você pode ver que quando finalmente, você pode ver, ele faz tudo isso para eles finalmente se encontrarem. E é isso que eu falei para você antes, né? Que deixa claro, cara, eu não quero matar você, eu vou judiar muito de você, sabe? Tipo, eu vou fazer o terror na sua vida. É. Ah, eu achei meio estranho o momento do embate. Que Star Wars sempre teve esse problema, né? No começo dos filmes não tinha essa história que precisava ter a força pra poder usar o sabre. Porque no Uma Nova Esperança, o Luke, sem ter noção de nada, ele consegue já ativar o sabre. Então, a princípio, não precisa ter força. E a gente já viu em outros casos aí que tem pessoas que não têm poder e mesmo assim usam o sabre. Tipo o Finn na nova, na nova trilogia. O Finn conseguiu já usar o sabre, né? Acho que foi no primeiro episódio, no segundo, eu não lembro. É no primeiro, né? Com o Kylo É Ren. no primeiro. É. Então, pô, precisa ou não precisa ter a força? Isso que é estranho, porque naquele momento da série fica parecendo que ele não tem força nem pra poder utilizar o sabre. E ali quando ele ativa o sabre de frente com o Darth Vader, na minha cabeça é que a força tá voltando nele. Que ele tá fazendo voltar a força. Só que aí ainda não fica claro se precisa ou não precisa. Pelo menos pra utilizar o sabre. Aí você É. acha o quê? Porque Olha, pra mim, na hora que ele ativa o sabre, a força tá voltando. Mas. Só porque senão ele estaria usando o sabre já desde o começo. Já tinha desenterrado o sabre e usando ele, né? Não é sei. que o sabre dá muito na cara, é uma arma Jedi, vamos por assim dizer, É. entendeu? É um jeito de ele dar muito na cara que ele é um Jedi, entende? Então, mas no primeiro episódio, quando ele embarcou na nave pra ir atrás da Leia, ele dá uma arrumadinha no sabre, assim, na frente de todo mundo. Não deu pra entender. Eu falei, ele até puxa a capa pra trás e mostra o sabre. Aí eu falei, mano, olha o que você tá fazendo. Na hora que ele foi desenterrar o sabre dele, né? Sim, Que sim. uma boa, achei da hora, mostra o sabre do Anakin também, né? Você viu? Que ele vai entregar pro Uhum, Luke lá Uma Nova Esperança. sim. Eu achei legal, né, essa parte, mas sim, a hora que ele abre aquela capa, eu olhei assim, falei, você tá mostrando esse sabre pra quê, senhor? Pra Então, quê? não entendi isso aí. Ah, cara, É, assim, deu um pouco de dó do Obi-Wan contra o Darth Vader, né? Porque é o que a gente falou, o Darth Vader tá no auge, cara. E o Obi-Wan, depois de 10 anos aposentado, né? Quando é, eles se encontram. então, exato, porque, cara, eu vou ser sincero, quando eu vi ele ateando fogo, né, que ele derrubou os negócios, encosta o sabre pra pegar fogo, e ele cata o Obi-Wan e começa a esfregar no fogo, isso, Nossa, um isso é roxão, ódio, velho. isso é rancor.
rancor. Eu falei, isso é ódio, isso é puro rancor. Tipo, mano, sofre. Olha como é gostoso pegar fogo. Aquela cena foi estranha, porque o Darth Vader, a raiva dele era pra ter feito ele queimar mesmo, né? Queimar vivo ali, do jeito que ele foi queimado no episódio 3. Só que isso meio que não tem como fazer, porque no filme ele tá bonitinho lá, tá de boa, não tá com nenhuma queimadura, aparentemente, né? Então você pode ver que ele não queimou o rosto, né? Nesse episódio, ele queimou o braço, mas o rosto não queimou, mesmo de cara no fogo. Ele jogou ele com a cara no fogo e a cara dele não queimou. Queimou o braço. Você pode ver que tá em carne viva, mas o rosto não. Aham. Eu também achei meio estranho ele não queimar. Apesar que o que a gente pode, vamos dizer de novo, né? O Anakin tava em lava, ele tava em fogo, Também. Também. né? Então a gente, é o que eu te falei, a gente vai dando essas amenizadas. E você Mas, achou cara, ali que naquele momento do primeiro embate ali, que o Anakin mostra o sabre e o Obi-Wan também ativa o sabre, depois fica com medinho, desarma o sabre e sai correndo. Você não achou meio estranho isso aí, ele ficar fugindo? Achei meio estranho, né? Ele deveria ir pra cima dele, né, cara? Já que ele mesmo fala, o próprio Obi-Wan fala, o que você se tornou? Tipo, não é mais o aluno dele. Por mais que ele tenha sentimentos pelo Anakin ali, o personagem ele tá com uma roupa, não tá ele não tava nem vendo o rosto do Anakin. É como se fosse uma pessoa totalmente diferente ali. Ele só deve estar sentindo a força mesmo dele, que é o que ele sentia do Anakin, né? Mas achei estranho ele ficar fugindo do Darth Vader ali, até conseguir lutar contra ele. o que eu acho que é assim, ele não quer lutar por, sei lá, motivos. Alguns deles eu sei por mim, assim, tipo, o que eu falaria é, primeiro, mano, o cara tá no auge do auge do auge do poder do cara. Eu tô aposentado há 10 anos, vamos por assim dizer. Não é uma boa ideia botar a cara com ele não, que eu vou morrer nessa e eu vou falhar na missão, entende? É assim, é nítido que você fala, meu, você vai botar a cara com alguém que você não consegue derrotar? Você não vai. E o cara ainda também tem um ódio mortal do cara. O cara vai, mano, o cara vai me torturar até a morte. Não, eu vou fugir. Fujo hoje para lutar amanhã, sabe? Tipo aquela coisa assim. Assim, minha opinião é mais ou menos essa. Porque, como eu falei, ele tem a missão, ele tá pensando na missão. Tipo, mano, eu não posso morrer, porque se eu morrer o moleque vai ficar desguarnecido e ninguém treina ele. Tipo, entende? Então, assim, minha opinião mais é essa. Mas, obviamente, é aquilo que eu já falei também pra você aí. Meu, o cara tá no auge, eu não vou botar cara com ele que eu vou morrer. Sim. Entendeu? Então, tipo, corre, fi. Aí, tipo, não tenho mais o que fazer. Estou acuado, não tenho o que fazer. Saca o sabre, liga ele e fala, seja o que Deus quiser. E só defendeu, né? Porque a luta em si não teve, né? Não O teve. Darth Vader arregaçou. Ele basicamente só se defendeu. A única coisa que ele tinha que fazer, né? Ele ficou só defendendo a cada batida que o Darth Vader dava, né? Sim, porque como eu falei pra você, ele não tem como, ele fala, sabe aquela coisa tipo assim, cara, eu não tenho como derrubar o cara, eu não sou mais aquele cara, eu não sou mais o lutador que, digamos assim, né, o guerreiro que eu era antigamente. Então, assim, eu acho que na minha opinião foi esse o grande motivo dele nem querer lutar com o cara, e se lutar assim, entre aspas. Tipo, se defende e se der pra correr, corre. A primeira oportunidade, corre. Mas, assim, pergunta que eu quero fazer pra você. O que você acha que vai vir daqui pra frente? Né? O que você tá esperando que vai acontecer daqui pra frente? Já falamos do terceiro episódio, vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Basicamente o retorno do Grande Inquisidor, né? Porque não é possível ele ter morrido daquela forma tão ridícula, né? O cara não apresentou nada, cara, nada, nenhum mínimo do poder dele. Ele só basicamente é bom de lábia, né? Que no primeiro episódio ele conseguiu meio que intimidar o pessoal do vilarejo. Mas realmente ele tem que voltar pra botar um fim na Reva, né? Já que a Reva é personagem nova, né? Não existe em lugar nenhum. Então, a princípio, ela vai morrer, né? Acredito eu, porque
Não tem ela em animação, não tem ela em filme, não tem ela em lugar nenhum. Jogo, né? Então eu acredito que vai ser o fim da Riva, essa vingança dela, essa sede de poder dela não vai levar ela a lugar nenhum, ela vai acabar morrendo. A gente lembrando que é 10 anos antes de uma nova esperança, né? De 10 a 9 anos. Então vai ser não vai poder ter o treinamento, porque o treinamento só vai acontecer daqui 9 anos. Então acho que o Obi-Wan ainda vai ficar na dele mesmo, ermitão lá, vai ficar de boa, né? Vai ficar tipo um buraco ali, né, cara? Porque a gente sabe que só daqui 10 anos que ele vai treinar o Obi-Wan. Então o que ele tem pra fazer? Ficar na Aqueles assim, caverna. aqueles caras, a certeza que eu tenho é que ele não vai morrer. Esse que é o problema, mano. O cara não vai morrer. Ele pode treinar a força pra conversar com o Qui-Gon, que até agora ele não conseguiu, né? Ele perdeu o TeamViewer dele lá, o Skype dele com o Qui-Gon, né? Então eu acho que ele vai treinar isso aí pra voltar à força e ter conselhos do mestre dele, eu acho que é o que vai manter ele vivo até chegar lá a parte da Nova Esperança, né? Sim. No caso, o que eu tô achando vamos desenrolar mais um pouco da história sobre a Leia. Não acredito, pelo menos eu acho, que a Riva não morra, né? Não acredito que ela morra agora. Talvez porque já confirmaram que vai ter uma segunda temporada de Obi-Wan. Mas pode tem ser, um sabe? Tipo grão. aquela assim. Eu tô entre sim e não. Eu tô achando que não, porque eu acho que o Grande Inquisidor pode aparecer mais pra frente. Sim. Entendeu? A gente sabe, entendeu? Então, assim, talvez eles possam estar colocando esses caras um pouco mais pra frente pra usar, talvez, na série da Ahsoka. Ou Certo? fazer um Porque crossover aí também, né? Seria uma boa, igual o Mandaloriano e o Boba Fett. Fazer um crossover da Ahsoka com o Obi-Wan, né? Não sei. Então, o que eu ia falar já vi que tem uma Ahsoka, né? Já tem uma atriz que parece que vai ser a Ahsoka. Só não sei se ela vai ser dubladora da animação, tá? Porque vai sair uma animação que vai ser o Conto dos Jedi, que vai contar a história dos Jedi, digamos assim, na infância, ou alguns deles na época da adolescência. Vai mostrar o Qui-Gon Jinn sendo o discípulo do Conde Dooku. Já falaram que vai aparecer a família da Ahsoka, o caso, tipo, o planeta dela com as pessoas da espécie dela, entendeu? Me falaram que tem uma atriz pra isso. Não sei se ela vai dar a voz ou se ela vai ser a Ahsoka nova dessa época aparecendo em um Obi-Wan, já que a Rosario Dawson vai ser digamos assim, a versão dela mais velha, que é a que aparece lá em Mandaloriano. Sim. Então, assim, não consigo falar pra você, olha, é isso, não é. Eu sei que tem uma versão mais nova, vamos por assim dizer, dela, que vai ter. Não sei se ela vai ser a atriz física que pode aparecer no seriado, ou vai ser só a dubladora que vai contar na série animada. Mas tem o nome da atriz ou não? Eu não lembro, eu vi ela no Star Wars Celebration, é uma loirinha. Ah, tá. Que ela tava lá. Mas como lá tava Star Wars Celebration, estava falando de todas as séries que vai sair ainda, Endor, Ahsoka e tudo mais, entendeu? Ela tava junto. Como mostrou e falou de tudo que ainda vai acontecer, não dá pra cravar, bater o martelo falando se é ou não. Posso até ir atrás dessa informação e postar lá no nosso Twitter. Então, galera, se vocês não sabem, nós temos um Twitter, só procurar. A gente vai deixar o link aqui, o cardzinho para vocês, tá? Mas se quiser, é @defesa0. Você falando aí do que pode acontecer no futuro, tem uma coisa aí que eu tô achando que pode acontecer, seria bem bolado eles juntar várias mídias, né?
teve o lançamento nesses dias aí de um jogo chamado Star Wars Jedi Survivor, né, que é a continuação do Fallen Order, que é um jogo que saiu em 2019, né? Ele se passa 5 anos depois do episódio 3, o Fallen Order, né, que é de 2019. E tá ainda naquele período da Ordem 66. Estão ainda caçando Jedis ainda. E depois de 5 anos, já praticamente todos mortos, e sobrevive um deles, além do Obi-Wan, Yoda e uns perdidos por aí, chama Cal Cassian, parece. E ele é o personagem principal do jogo, né? E esse jogo se passa 5 anos antes. Agora eles fizeram um anúncio esses dias que vai ter a continuação do jogo, chamado Jedi Survivor, que é 5 anos depois. Então, seriam o quê? 10 anos depois do episódio 3. Que é justamente o momento que tá passando o Obi-Wan. Então, pode ser que o personagem aí, o Cal aí, apareça, né? Como uma participação aí do Obi-Wan. Porque tem uma parte do jogo, uma missão, que ele tem que escapar. Uma missão não, uma parte do jogo, já que ele tem que escapar justamente daquela fortaleza dos Inquisitores. Que é onde possivelmente a Leia deve ser mandada, né? Já que no finalzinho desse terceiro episódio aparece a Riva cercando a Leia, né? Então, aparentemente a Riva vai levar a Leia pra lá. E o Obi-Wan nunca foi pra essa fortaleza, né? Na animação não aparece, né? Não. Então, ele poderia Não. ter a ajuda desse personagem, né? Já que no jogo de 2019 ele foge de lá, né? Seria uma boa eles juntarem as mídias aí, né? Tentar fazer. Sim. E estranho que esse jogo tá lançando justamente agora com a série do Obi-Wan, que tem a ver com os Inquisitores. Então, se eles fizerem esse crossover aí de mídias aí, vai ser uma boa. Legal, porque assim, os Inquisidores também aparecem em Rebels, que também é mais, digamos assim, é um pouco mais avançado. Sim. Só que tá saindo Endor. Aí você fala, tá, Endor é 5 anos antes de Rogue One. 5 anos antes de Rogue One é Rebels. Estão interligando tudo já, né, cara? Eu ia falar isso. Estão começando a interligar as coisas. Porque É isso que eu achei interessante. esses 9 anos depois do Obi-Wan é o que acontece. Tudo isso aí, Rebels, Rogue One, até chegar na Nova Esperança, né? Pra você ter uma ideia, Bad Batch é antes de Rebels. E na série que vai sair agora vão dar um salto também de alguns anos. Mas se eu não me engano, o Rogue One já é até bem antes, não é? Porque no começo do Rogue One, do Bad Batch, o começo do Bad Batch estão instaurando a Ordem 66, né? Que até eles estão fugindo lá, que eles estão no meio lá da batalha e começa a estranhar que os outros estão atacando eles. Então acho que na verdade ele é logo depois do parte 3 da Vingança dos Sith, o Bad Batch. Isso, mas ele vai ter um salto temporal na segunda temporada. Falei, é aí que a gente precisa ver onde que ela vai se encaixar. Porque já tem que ver o futuro deles, né? Tem a Ômega lá, que é uma personagem que poderia continuar, tem o poder, tem a força, mas ela é um clone, né? Só que ela tem a força. Ela teria já que ter aparecido em algum lugar, né? Tem que mostrar o que aconteceu com ela. Então, é nesse ponto que eu queria chegar, porque quantos anos é Obi-Wan? É 10 anos? 10. Bad Batch vai ter um salto de tempo. Entendeu? É isso que eu achei interessante também. Sim. O Obi-Wan é basicamente 10 anos antes do 3, 10 anos depois do 3 e 10 anos antes do 4. Isso. É isso que eu tô falando. Eu não sei exatamente quanto tempo é, agora eu não tô lembrando qual que é o salto de tempo. Que aí vai falar, Bad Batch cai também junto em Obi-Wan. Porque vai ter que ter esses 10 anos algo pra preencher, né, cara? Basicamente, depois de Obi-Wan, esses 9, 10 anos, eles vão ter que encaixar durante esses anos aí, né? Antes de Rogue One, pra que vem logo em seguida o episódio 4.
Mas, assim, tem bastante coisa, muitas séries, né, que podem intercalar nesse tempo aí. E Obi-Wan poderia fazer crossover em algumas, né, pra não ficar tão deslocado nesses 9, 10 anos, né, pra aparecer só depois. Tem uma coisa nessa série que eles fizeram de um jeito e não bate lá no Nova Esperança, né? No Nova Esperança, no começo, o Luke fala que procura o tio Ben lá, que ele conhece só como o velho Ben, o tio Ben. E quando ele fala da mensagem da Leia que era pro Obi-Wan Kenobi, ele fala isso pro Obi-Wan. O Obi-Wan fala que há muito tempo, antes mesmo do Luke nascer, que ele não ouve isso. Mas na série mostra várias pessoas chamando ele de Obi-Wan Kenobi. Praticamente todo mundo chama de Obi-Wan Kenobi. E no começo ele fala, não, é velho Ben, velho Ben. Não, é Ben, né? Só me chama de Ben. Todo mundo chama ele de Obi-Wan Kenobi. Então os caras, assim, eu acho que eles têm que estudar bem, assim, cara. Porque é tanta série que tá saindo e pra interligar com os filmes, que eles não podem deixar furo, mano. Igual esse do Grande Inquisitor, que se eles não arrumarem, vai ser um baita furo. Eu ia falar, alguns furos desses tipos de... faz tempo que eu não ouço esse nome, tipo, que nem você falou na sétima já. É aquela coisa que você entende porque, né? São pessoas diferentes, tempos diferentes, entendeu? Foram coisas que foram feitas sem esse planejamento todo. E como você falou, começou a vir muita coisa agora, é muita gente tomando conta. Mas, Então, mas assim... eles têm profissionais, esqueci o nome agora. Tem uns profissionais de continuidade, eu acho que é o nome. Que eles sim. estudam justamente isso, né? Por exemplo, não dá pra mudar o que já saiu lá. Então eles vão ter que adaptar tudo agora pra poder bater com o que foi falado lá naquela época, né? Então, só isso que eu achei estranho. Que no primeiro episódio, um monte de gente chama ele de Obi-Wan Kenobi e o Luke já era nascido, né? O Luke, ele já tava acompanhando a vida do Luke com 10 anos ali. E no filme ele fala que há muito tempo antes do Luke nascer ele já não ouvia esse nome mais, né? E é engraçado que no filme ele mesmo fala pro Luke que ele é o Obi-Wan Kenobi e na série, tipo, ele esconde isso pra todo mundo, né? Tudo bem que ele não ia esconder pro Luke, né? Mas a forma que ele fala, o Luke fala, pô, mas quem que é esse Obi-Wan Kenobi? Aí fala, sou eu, pô, ele não morreu, sou eu. E na série ele luta pra esconder isso, né? Então, é que nem eu falei, esse tipo de erro de continuidade, eu ainda engulo, mas é aquilo que você falou. O do Grande Inquisitor não dá, velho. Se eles desconsiderarem a animação, que aí já é totalmente vai de contra o que eles falaram, que tudo é cânone, né? Então, aí tem que ver, porque se agora eles falaram que quadrinho, animação, filme, série, é tudo o mesmo universo, eles têm que manter. Mas aí, só pra gente fechar, que nota você está, digamos assim, feliz em dar? Mano, Qual a nota agrada o seu coração? o primeiro eu divido a nota, porque o primeiro e o segundo episódio junto, que é basicamente um episódio, eu daria 7,5, assim, porque é bem lentinho, né, cara? Pra gente que é fã, até vai. Mas pra quem tá conhecendo agora, sei lá, é difícil, né? Mas pra quem tá iniciando agora no Star Wars, pode achar que é aquilo, aquela lentidão ali. E não é, a gente sabe. Então eu daria um 7,5 e pro episódio 3, que já aparece o Darth Vader em toda a plenitude ali já dá pra dar uma nota 9 ali, porque eu achei um bom episódio, né, bem ligado, teve ação, teve tudo ali, né, teve a parte lá dele relembrando os outros Jedi, então eu gostei do terceiro episódio, então ficaria assim, essa nota 7,5 nos dois primeiros episódios e a nota 9 no terceiro. Você. Só uma coisa que eu lembrei, que eu até ia contar. O que eu achei legal foi ele, né, lembrando quando o Vader veio pra cima dele e falando das perdas dele, né? Ele Sim. também teve as mesmas perdas que o Anakin teve, né? Só que, vamos dizer assim, ele só não foi seduzido pelo lado negro. Sim. Porque ele também perde o amor da vida dele também, além de perder os pais, que no Anakin perdeu, todas essas coisas, entendeu? Mas isso é uma outra discussão.
né, para um outro episódio, porque aí a gente vai começar a falar da série, da série do Clone Wars. E que tem a ver com o Mandaloriano também, viu? Mas aí a gente pode até comentar isso com a série nova do Mandaloriano. Sim. Assim, cara, sei lá, eu sou fã, sempre gostei muito de Star Wars. Muito, principalmente do Obi-Wan. Ele tem, né? Ele tem um cantinho no meu coração. Gosto muito do Vader. Pra mim é o melhor vilão de todos os tempos. Não importa. Pra mim é o vilão top do cinema. Então, assim, ter uma série que tem os dois pra mim é muito bom. O Vader é um personagem que não precisa nem falar, né? Ele só chega já respirando, você já sabe que é treta. Exato. Né? Assim, eu gostei muito dos 2 primeiros episódios. Se você der uma nota separada aqui, eu vou dar também. Eu ia dar uma pros 3 primeiros, mas eu vou dar separado. Cara, eu gostei muito. Eu dou um 8 pros 2 primeiros. E um 9,5 pro terceiro, porque eu gostei demais do que ele fez com o Obi-Wan. Como o Obi-Wan foi feito de gato e sapato, esfregado literalmente no chão. Ele brincou como se fosse um gato brincando com a comida, né? Ele meio que brincou. Isso que eu entendi. Talvez alguns tenham entendido errado, assim. Falou, pô, o Darth Vader fez tudo isso e deixou ele escapar. Eu vi aquela pausa dele como se falasse, meu, você não vai fugir por muito tempo, sabe? Ele viu já, teve uma prova ali que o Obi-Wan não... Ele mesmo fala, né? Que o Obi-Wan já é fraco. Então eu acho que ele deixou ele fugir. Ele acha que vai pegar ele cedo ou tarde. Uhum. É aquilo que a gente estava até falando antes. Não é um caso de você falar assim, é o Sith contra o Jedi, é o bem contra o mal. Não, é ódio, é rancor, ele quer judiar do Obi-Wan, ele não quer matar o cara. Tipo, você conseguiu fugir, firmeza, daqui a pouco eu te pego de novo, vou judiar de você mais um pouco, vou torturar você mais um pouco, sabe? Tipo, eu quero que você sinta muita, muita, muita dor, sabe? É literalmente a sensação que eu senti naquele episódio. Deu a entender que ele quis pagar na mesma moeda, né? E tipo assim, e eu vou fazer de novo. Bateu na Isso cara e foi, vai bater de novo. tipo assim, isso foi só a amostra grátis do que eu vou fazer com você. Uhum. Muito bom, eu gostei. Sim. Então, acho que é isso. A gente vai ficando por aqui, galera. Então, até o próximo episódio. Até mais. Tchau. Até o próximo episódio, galera. Até mais.